E se eu te dissesse algumas das ideias mais transformadoras, tecnologias que moldaram nossas vidas diárias, não nasceram nos laboratórios reluzentes do Vale do Silício ou nas históricas oficinas da Europa? E se o berço delas fosse, na verdade, muito mais perto de casa, sob o vasto céu brasileiro, sabe? Muitas vezes olhamos para fora, associando grandes invenções e celebramos seus legados, maravilhados com a lâmpada, o telefone e a linha de montagem. Mas já paramos para considerar as revoluções silenciosas que começaram bem aqui, impulsionadas por uma mistura única de necessidade, criatividade e aquele inconfundível espírito brasileiro? Vou te contar alguns. Primeira, quando falamos dos pioneiros do voo, Wilbur Wright Orville, Wright seu voo de 1903 em Kitty Hawk. É uma história poderosa. No entanto, do outro lado do Atlântico, um brasileiro carismático e extravagante estava capturando a imaginação do mundo com seus próprios experimentos nos céus de Paris. Alberto Santos Dumont não era apenas um aviador. Era um visionário que acreditava que o ar deveria pertencer a todos. Enquanto os irmãos Wright testavam em relativo sigilo, Santos Dumont realizava voos para toda Paris ver, transformando a aviação em espetáculo público. Suas contribuições vão muito além de um único voo. Segunda, você já considerou a conveniência simples e elegante de um relógio de pulso? Antes, os cavalheiros usavam relógios de bolso, impráticos para pilotar. Em 1904, reclamando dessa dificuldade a seu amigo Louis Cartier, nasceu uma ideia. Cartier projetou um relógio plano com caixa quadrada preso a uma pulseira de couro, permitindo verificar as horas no pulso. Este foi o nascimento do relógio de pulso moderno. Terceira, na segunda metade do século XX, muito antes dos smartphones e redes móveis, fazer uma ligação longe de casa era um desafio. Os telefones públicos, os orelhões, eram uma tábua de salvação. Mas havia um problema constante: a necessidade de moedas de uma denominação específica. O vandalismo era desenfreado. As caixas de moedas eram alvos de roubo, levando a telefones fora de serviço. Como criar um sistema que fosse seguro e fácil de usar para o público simples, para a companhia telefônica gerenciar? Chumin Silveira, engenheira da Companhia Telefônica Brasileira, desenvolveu a ficha telefônica. Um pequeno disco de metal com ranhuras, simples e brilhante, projetado para uso apenas em telefones públicos, tornando-o inútil para ladrões. Introduzido na década de 60, o sistema revolucionou a comunicação pública no Brasil. Quarta, no grande teatro da ciência médica, a busca para replicar as funções do coração humano tem sido considerada um santo graal por muito tempo. Dr. Christian Barnard, que realizou o primeiro transplante de coração humano. Dr. Robert Jarvik, criador do coração artificial. O Jarvik 7 dominam a narrativa popular. Foram conquistas monumentais. No entanto, escondida dos holofotes globais, uma jornada paralela se desenrolava no Brasil, impulsionada pela tranquila determinação de um cirurgião cardíaco, no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia em São Paulo. Seu trabalho levaria a um avanço que salvou uma vida e marcou um momento crucial na história da medicina. O Dr. Aaron de Andrade, em 1969, liderou uma equipe que desenvolveu e implantou com sucesso um coração artificial auxiliar em uma paciente de 32 anos, chamada Doralice. O dispositivo não era uma substituição permanente, mas uma ponte temporária, projetada para manter o sistema circulatório da paciente funcionando enquanto seu próprio coração, enfraquecido pela doença de Chagas e outras complicações, tinha a chance de se recuperar. Quinta, imagine por um momento uma eleição em um país do tamanho de um continente, com mais de 100 milhões de eleitores espalhados por densas selvas, metrópoles extensas e comunidades rurais bem remotas. Agora, apenas imagine contar cada voto à mão. Por décadas, essa foi na verdade a realidade no Brasil. O processo era terrivelmente lento, muitas vezes levando semanas ou até meses para finalmente declarar um vencedor. E, mais preocupante, esse sistema manual era, bem, notoriamente vulnerável a fraudes. Urnas sendo enchidas, perdidas ou, simplesmente, mal contadas. Tudo isso minando a confiança pública na própria base da democracia. A resposta foi, honestamente, bastante audaciosa e tecnologicamente ambiciosa: a urna eletrônica. Desenvolvida em meados dos anos 90 sob a liderança do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carlos Veloso, e uma equipe de brilhantes técnicos e engenheiros brasileiros, este foi um projeto de escala verdadeiramente sem precedentes. O objetivo? Criar um dispositivo autônomo, seguro e fácil de usar que pudesse digitalizar todo o processo de votação, desde o lançamento do voto até a apuração dos resultados. Sexta, na era anterior aos smartphones, o toque de um telefone era, bem, uma espécie de invasão do desconhecido. Era um amigo, um membro da família, uma ligação de negócios, ou talvez até um brincalhão? Essa pequena incerteza diária era algo que todos experimentavam. O desejo de saber quem estava ligando antes de atender parecia básico, mas foi um problema não resolvido por décadas. Enquanto grandes empresas de telecomunicações trabalhavam em soluções complexas, um engenhoso inventor brasileiro trabalhava em sua própria oficina. Nélio José Nicolai, eletrotécnico de Minas Gerais, decidiu desmascarar o chamador anônimo. No início dos anos 90, ele desenvolveu e patenteou um dispositivo.
chamou-o de Bina. B identifica número A. O conceito era simples, uma pequena caixa conectada à linha telefônica que, usando dados de sinalização enviados entre centrais antes do primeiro toque, capturaria e exibiria o número do chamador em uma pequena tela de LCD. Foi o primeiro identificador de chamadas prático do mundo. 7ª. A crise do petróleo dos anos 70 causou ondas de choque na economia global, deixando nações em todo o mundo vulneráveis a grandes oscilações de preços e todos os tipos de instabilidade geopolítica. Para o Brasil, um país que dependia muito do petróleo importado, a situação era especialmente grave. A crise ameaçava paralisar a economia da nação e seu crescente número de carros nas ruas. Nesse momento de perigo nacional, o Brasil não apenas procurou novos fornecedores de petróleo. Em vez disso, olhou para dentro, para sua vasta riqueza agrícola, em busca de uma solução verdadeiramente revolucionária. A imensa produção de cana-de-açúcar do país poderia ser aproveitada para abastecer seus carros? Essa pergunta deu origem ao ambicioso Programa Nacional do Álcool, ou Pró-Álcool. Lançado em 1975, o Pró-Álcool foi uma iniciativa massiva liderada pelo governo para promover a produção e o uso de combustível de etanol, feito de cana-de-açúcar. Tornou-se um dos programas de bioenergia mais significativos do mundo. As montadoras foram incentivadas a produzir veículos que pudessem rodar puramente com etanol hidratado. E logo, as ruas do Brasil foram preenchidas com carros a álcool. Este foi um experimento ousado de independência energética, transformando o setor agrícola do Brasil e criando todo um novo ecossistema industrial em torno dos biocombustíveis. No início dos anos 2000, aperfeiçoando o motor flex. Percorremos uma história oculta da inovação brasileira, desde os céus de Paris com Santos Dumont até a democracia digital da urna eletrônica. Vimos como a necessidade de comunicação nos deu a ficha telefônica, como a luta pela vida pioneira em uma nova forma de suporte cardíaco, e como a busca pela independência energética levou ao revolucionário motor flex. Essas histórias não são apenas incidentes isolados de genialidade, são pontos de dados em uma narrativa muito maior, uma corrente criativa que flui através do coração do Brasil. Elas provam que a engenhosidade não é confinada pela geografia ou status econômico. Todas essas invenções compartilham um fio comum. São soluções nascidas de realidades locais específicas, muitas vezes desafiadoras. São engenhosas, práticas e, acima de tudo, profundamente humanas. O inventor brasileiro, historicamente, nem sempre teve o luxo de um laboratório de última geração ou financiamento ilimitado. Em um mundo que enfrenta desafios sem precedentes, mudanças climáticas, escassez de recursos, desinformação digital, crises de saúde pública, a necessidade desse tipo de inovação engenhosa e centrada no ser humano nunca foi tão grande. A história da engenhosidade brasileira está longe de terminar. Honestamente, em muitos aspectos, está apenas começando. Cabe a nós reconhecer, celebrar, nutrir esse potencial incrível. Essas histórias precisam ser contadas, não apenas para honrar o passado, mas para inspirar o futuro. Vamos apoiar nossos inventores, nossos cientistas, e acreditar em nossa capacidade coletiva de resolver os grandes desafios do nosso tempo. O mundo viu o que o Brasil pode criar. A pergunta agora é: o que vamos criar a seguir? Compartilhe essas histórias. Fale sobre elas e deixe o mundo saber sobre o gênio silencioso do Brasil. Inscreva-se aqui no canal Grid Digital. Curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder. O futuro da inovação brasileira está em nossas mãos. Vamos construí-lo juntos. Até a próxima descoberta incrível aqui no Grid Digital.